Agora, a tese a ser apresentada é resistir aos ataques e, nas lutas, construir uma alternativa de governo dos trabalhadores. Bom dia, companheiros e companheiras. Meu nome é Adriano, eu sou servidor do Instituto Nacional de Educação de Surdos. E a tese que eu vou apresentar, ela não é de nenhum coletivo organizado. A tese que eu vou apresentar tem a assinatura de 39 companheiros das mais diversas regiões do país, técnicos administrativos, docentes, companheiros e companheiras que se agruparam em torno dessa tese a partir de uma compreensão comum da realidade, a partir de uma compreensão do momento da luta de classes em nível mundial e que atravessa o nosso país, os desafios para o nosso sindicato e que se reúnem em torno de uma perspectiva de luta contra a burocracia. Para nós não basta falar apenas contra a burocracia e fazer discurso contra a burocracia. É necessário romper com a burocracia e construir medidas objetivas e concretas no interior do nosso sindicato, no interior do movimento, para combater a burocracia. Esses companheiros se pautam também por uma compreensão de que a nossa sociedade se divide basicamente em duas classes antagônicas, a burguesia e a classe trabalhadora. Independente de se nós somos servidores públicos ou se estamos na iniciativa privada, há um conjunto de ataques que, nesse momento, é desferido pelo governo à totalidade da classe trabalhadora. E a perspectiva de superar esses ataques passa necessariamente por construir a mais ampla unidade de todos aqueles que querem lutar para enfrentar o pacote do governo. Sem ilusões com o governo. Sem ilusões de que o governo que nos ataca pode apresentar qualquer perspectiva de atender às nossas reivindicações. Porque o que está posto nesse momento é ou a classe trabalhadora derrota o projeto do governo, e derrotar o projeto do governo significa derrotar o projeto da burguesia e derrotar o próprio governo, ou o governo vai nos jogar, a burguesia vai nos jogar a padrões de exploração do trabalho que beira praticamente ao período pré-CLT. Ontem e hoje, o debate todo está permeado pela crise. E a gente, de uma maneira geral, fala de crise política e crise econômica. É importante a gente ter um pouco da dimensão, porque nem toda crise tem a mesma dimensão. A crise que a gente está vivendo, da qual o Brasil está imerso, começou em 2007, 2008, nos Estados Unidos. A maioria dos economistas, inclusive os economistas da burguesia, já caracterizaram essa crise como a mais grave desde a crise de 1929. Então, vejam, nós estamos falando de uma crise, nós não estamos falando daquelas crises recorrentes do capital, de acúmulo de capital, que tinham refração e contra-refração. Nós estamos falando da mais grave crise em praticamente 100 anos. A crise econômica de 1929 projetou, por conta da polarização entre a burguesia e o proletariado, projetou a ascensão do nazismo na Alemanha, projetou a ascensão do fascismo na Itália. A não solução dessa crise, apesar das medidas da extrema-direita ter tomado o poder nesses dois países, conduziu à Segunda Guerra Mundial. Para resolver, para tentar contornar essa crise, que é uma crise de superprodução, os Estados Unidos investiram bilhões do fundo público para salvar grandes bancos e grandes empresas. O resultado dessa crise em nível internacional significou onda de miséria no Oriente Médio e no norte da África, agravou as condições de miséria no Oriente Médio, que varreu diversos governos e criou uma instabilidade que persiste até hoje no norte da África e no Oriente Médio. Os efeitos dessa crise na Europa e também nos Estados Unidos conduziu o governo de diversos países a abrir uma verdadeira guerra social contra a classe trabalhadora. Talvez o exemplo mais emblemático dessa guerra contra a classe trabalhadora seja a Grécia, que os trabalhadores resistiram e vem resistindo desde 2008 com inumeráveis greves gerais para derrotar o pacote. Praticamente o que aconteceu na Europa, do ponto de vista de perdas de direitos, houve uma redução dramática e drástica de salários. O processo de demissão onde a juventude da Grécia, praticamente 60% está desempregado e não encontra emprego. O funcionalismo público foi, em todos os países, dos Estados Unidos à Europa, foi o principal setor onde a burguesia precisou atacar, retirar direitos,
cortar salários e, inclusive, demitir, como aconteceu na Grécia, na Espanha e em Portugal. Por quê? Porque, diante da crise do capital, as empresas e os bancos recorrem ao fundo público para se salvar. E de onde é que o governo tira fundo público? Ele tem que tirar de algum lugar. Então, ele vai tirar justamente dos serviços públicos que atendem diretamente a classe trabalhadora, como saúde e educação, e vai atacar o nível de salário dos trabalhadores, o nível de conquista dos trabalhadores, para poder aumentar a taxa de lucros. Então, ontem nós dissemos que o Brasil se aproximou e está imerso nessa crise que se abriu em 2007 e 2008. Essa aproximação nos conduz a um período da luta no Brasil que é distinto dos períodos anteriores, como a gente enfrentou e continua enfrentando os ataques do ponto de vista de um período, por exemplo, do governo Lula, que foi de um crescimento econômico relativo. Mas, mesmo no período de crescimento econômico relativo, o governo Lula atacou brutalmente a classe trabalhadora. Ou quem não lembra aqui da reforma de 2003, que atacou fundamentalmente o serviço público-privado, retirando a aposentadoria. A gente está dizendo agora que essa imersão do Brasil, o aprofundamento da crise no Brasil, nos conduz a um processo de ataque muito mais amplo do que o que vinha acontecendo nos períodos anteriores. E, para isso, basta a gente, talvez, fazer uma passagem curta pelas últimas medidas. Tem sido dado muito destaque às medidas provisórias 664 e 665, aquelas que reduzem o direito à pensão, aquelas que reduzem o direito ao seguro-desemprego do setor mais vulnerável da classe trabalhadora. O governo fez um cálculo. Os trabalhadores que mais procuram o seguro-desemprego são os setores mais precarizados da nossa classe, são os setores mais vulneráveis. São aqueles trabalhadores jovens, negros, as mulheres, que têm uma dificuldade enorme de se inserir no mercado de trabalho de maneira estável. São justamente aqueles que trabalham ganhando os piores salários, são demitidos ou perdem o emprego 4, 5, 6 meses logo após conseguir o emprego, precisam recorrer ao seguro-desemprego. A grande massa do seguro-desemprego está localizada nesse setor. E é justamente aí que o governo decretou o corte. Bom, o auxílio-doença, o governo está transferindo diretamente para as empresas a possibilidade de aferir se o trabalhador vai ter direito ou não a se afastar por licença. O médico da empresa vai dar o laudo. Vocês sabem o que isso significa. Quem manda no médico da empresa? O empresário. O governo, ao mesmo tempo, passou de 15 dias, que era o período inicial, em que o empresário precisa pagar o auxílio em caso de acidente de trabalho ou de doença, para 30 dias sob pagamento da empresa. Ou seja, o empresário vai falar assim, espera aí, doutor, eu pago o senhor para deixar o trabalhador afastado 30 dias para eu pagar o salário, você está dizendo que ele vai ficar afastado mais tempo? Há outras medidas e outros ataques profundos à classe trabalhadora que vêm também por medida de um pacotaço econômico do governo Dilma. O primeiro deles, a restituição da CID em relação ao aumento dos combustíveis, num período de queda do preço do petróleo mundial, o aumento dos custos da energia elétrica. O governo, no ano passado, em fevereiro do ano passado, destinou para as distribuidoras de energia elétrica 14 bilhões de reais para as distribuidoras, para salvar as distribuidoras. A Light, no Rio de Janeiro, as diversas empresas de energia que existem nos estados, que foram, a maioria delas, privatizadas. 14 bilhões de dinheiro público. Quem está pagando a conta agora somos nós, com o aumento da tarifa de energia elétrica. Para se ter uma ideia, o aumento de tarifa elétrica no Rio de Janeiro vai alcançar esse ano, segundo a estimativa, 70%. 70% de aumento na energia elétrica. Enquanto isso, o governo subsidiou com 14 bilhões no ano passado. Há um debate bastante interessante que é necessário ser feito, porque alguns companheiros reivindicam o período do governo Lula e o governo petista como um período de concessões à classe trabalhadora. Parte dessas concessões, na verdade, foram migalhas. A maior parte do destino do orçamento público dos recursos, construído com sangue e suor da classe trabalhadora, foi destinado ao sistema financeiro nacional e internacional. No ano passado, a presidente Dilma destinou 45,11% de todo o recurso da União para pagar juros e amortizações da dívida. Para esse ano, está previsto 47% do orçamento federal para pagamento de juros da dívida. O governo, ao mesmo tempo, por conta do déficit nas contas externas, está anunciando que precisa ter 1,2% de superávit primário.
E onde é que eles vão buscar esses recursos? Eles vão buscar esses recursos com os bancos que eles emprestaram com as empresas de energia elétrica, para quais eles destinaram 14 bilhões, para as montadoras? Não. Eles estão atacando e buscando seletivamente atacar uma série de conquistas da nossa classe. 10 minutos. Pode parecer que o problema é o terceirizado, o problema é o seguro-desemprego, eu não estou nessa faixa da classe trabalhadora, a questão vai atacar fundamentalmente quem precisar do auxílio-morte. Não é essa a questão. A gente está falando que o governo está adotando uma série de medidas que vai provocar, o conjunto dessas medidas já está provocando uma espiral de recessão. O projeto do governo é produzir desemprego para rebaixar o custo da força de trabalho no Brasil. A perspectiva da burguesia é simples, é reduzir o custo da força de trabalho para recuperar a taxa de lucro. O projeto, em última instância, é fazer com que, no Brasil, as relações de trabalho sejam remetidas ao período pré-CLT, a relações de trabalho de 1930. E, não por acaso, o acordo coletivo especial gestado no Sindicato dos Metalúrgicos, ligado à CUT do ABC, prevê justamente isso, que prevalece o negociado no campo da empresa, não o legislado. Não à toa tem uma PL que ataca diretamente o funcionalismo público, que é a 4330. Isso nada mais é do que recuar as relações de trabalho no Brasil à década de 30. Só em qualquer tipo de parâmetro o direito assegurado. Como enfrentar esses ataques, camaradas? Há um debate, uma discussão importante que foi feita ontem e a gente quer retomar. Nós não podemos ficar do lado da Dilma e o seu pacote contra os trabalhadores. Nós não podemos, nós temos que estar na linha de frente da luta contra o pacote, contra esse governo, mas tampouco nós vamos fazer coro com os que defendem o impeachment e convocam a mobilização da extrema, como aconteceu no dia 15. A nossa perspectiva tem que ser construir uma alternativa da classe trabalhadora que seja independente desses dois polos. Porque não é verdade que o governo Dilma é um governo de esquerda, camaradas. Tanto que, para beneficiar o capital financeiro e deixar muito claro no seu segundo mandato quais são as suas perspectivas, indicou Joaquim Levy, um banqueiro, para o Ministério da Fazenda, Cátia Abreu, a rainha da motosserra, para o Ministério da Agricultura, e Antônio Monteiro, ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, para o Ministério do Desenvolvimento. Essa trinca indica categoricamente qual é o projeto do governo. A nossa perspectiva nesse sentido tem que ser fortalecer o polo que tem aglutinado, um polo minoritário ainda, mas que tem aglutinado do ponto de vista da independência da classe trabalhadora, do ponto de vista de manter a luta e a coerência com a classe trabalhadora, que é a CSP com Lutas, Central Sindical e Popular, que busca agrupar os trabalhadores organizados do setor privado, do setor público, os estudantes, os movimentos de sem-teto, os movimentos por moradia, os terceirizados, que busca agrupar em torno de um organismo da nossa classe, com democracia, que combate a burocracia, um polo que aglutine essa insatisfação e apresente um programa alternativo a essa falsa polarização que está criada em nosso país. Para fazer isso, é necessário fortalecer esse polo. Há um outro debate que é importante fazer. Nós, quando fazemos um chamado, e aí polemizando ou conversando com o companheiro Ricardo, que me antecedeu, nós não temos a menor ilusão de que a força sindical seja uma entidade que represente os interesses dos trabalhadores. Tampouco a CUT. Mas há um problema objetivo da realidade brasileira. Infelizmente, a CUT e a força sindical hoje estão à frente de uma enorme quantidade de sindicatos. Então, quando nós fazemos esse chamado, não é porque nós temos ilusão, pelo contrário, é para fazer com que os trabalhadores que estão na base da CTB, os trabalhadores que estão na base da CUT, falam, por que vocês não acompanham a CSP com Lutas e convocam uma greve geral para derrotar esse pacote do governo? É uma política para que a base dessas categorias olhem para os seus dirigentes e falem, a CSP está convocando uma greve geral para derrotar o pacote do governo, está convocando dia 7, 8 e 9, com uma grande mobilização que foi referendada agora pelo Espaço Unidade de Ação. Por que vocês,
que estão à frente do sindicato, recolhendo o imposto sindical, por que vocês não adotam e acompanham o chamado SSP com luta? Por que nós não podemos construir uma greve geral autônoma dos trabalhadores e derrotar esse pacote e apresentar uma alternativa? Esse é o debate de fundo, camaradas. A gente precisa agrupar para além do que a gente organiza aqui, que é muito importante, que é fundamental, é preciso ampliar a luta a um patamar de construir uma greve geral que possa, de fato, e tenha condições de derrotar o governo, romper com essa polarização entre PT e PSDB e construir uma alternativa para os trabalhadores que rompa com a lógica capitalista e para que a gente possa arrumar para uma sociedade socialista, onde não haja nem explorados nem exploradores. Obrigado. Obrigada. Companheiros, antes de passarmos para a próxima tese, chegaram aqui duas solicitações. A primeira solicitação é que o pessoal do fundo, parece que veio de lá, né, veio trazido aqui por um membro da ADN, está com dificuldade de escutar, porque tem muito barulho na plenária. Então, a mesa solicita, né, atenção a isso. A segunda solicitação, a Comissão de Sistematização encaminhou à mesa um pedido de alteração de ordem de apresentação de tese. Nós já vencemos esse ponto, mas, como foi encaminhado, a mesa entende que precisa consultar a plenária sobre isso. Há um pedido de alteração, uma tese que está inscrita aqui nesse caderno de teses, no ponto conjuntura, que possa ser apresentada ali depois no ponto campanha salarial 2015. É só uma inversão, não há mudança na metodologia de apresentação, nada disso, apenas a apresentação do conjunto das teses sobre conjuntura. Alguém na plenária é contra essa modificação? Sim. Por favor, venha aqui à frente, porque senão não grava e nem todos conseguem escutar. Bom dia, pessoal. Sou Joilson, da seção Salvador. Olha só, eu não sei nem qual é a tese, mas a partir do momento, não é uma questão simples, né, como foi colocado anteriormente, a questão da mudança. Por quê? A partir do momento que você troca, e isso a gente já discutiu anteriormente, né, desse grupo agora para um próximo grupo, né, você muda as questões que nós já votamos anteriormente, né? Então, já houve essa discussão aqui. Se houve a deliberação dessa plenária e nós estaríamos obedecendo, né, o que foi estabelecido desde ontem, então não tem o porquê pedir a troca para que seja discutido posteriormente. É um pedido de esclarecimento aqui. Na verdade, não é um pedido. A mesa informou que a solicitação foi da Comissão de Sistematização. Quero dizer que eu sou membro da Comissão de Sistematização, não participei dessa reunião e dessa decisão do pedido de mudança. Sim. Outro esclarecimento, por favor. Gente, só para esclarecer, inclusive eu acho que eu falei com você, Flamengo, você que não está lembrado, eu falei antes do Congresso, inclusive. É o seguinte, tem uma tese, olha, entenda, companheiro, não se trata nem de mudar o que foi determinado, porque nós determinamos que hoje a conjuntura, na parte da manhã, na parte da tarde, é a campanha salarial, amanhã, no caso, a ordem pode não ser essa, mas a gente votou que a gente vai dividir por temas, né? O que acontece? Tem uma tese, simplesmente isso, que o conceito dela, ela tem muito mais a ver com a questão de campanha salarial. Só isso. Então, qual é a proposta? Até mesmo porque tem um número muito maior de teses de conjuntura, é que o companheiro, que é o Valfredo, está aqui, correto? Que vai apresentar teses ou proposta do novo sindicalismo, enfim, que ele apresente a proposta, ele não vai falar duas vezes, na parte de campanha salarial.
É só isso. Ele não vai falar duas vezes, ele vai falar a tese num contexto que está mais afeito ao tema da sua tese, e a gente não vai estar ferindo nenhuma das nossas deliberações. Agora, se o plenário achar que realmente não cabe que o colega fale em outro momento, está tudo bem. Eu só penso que a gente não deve achar que qualquer proposição é o fim do mundo, a gente está passando por cima de tudo. Não se trata nada disso. A mesa encaminhou a solicitação da comissão e quer saber do plenário se nós acatamos a solicitação ou continuamos o trabalho na ordem que já estava estabelecida antes. Sim. Valfredo, por favor, questão de ordem, sim, mas venha aqui, por favor, porque não há como a plenária ouvir. Aqui, ó. A questão de ordem é que a tese é tão simples, eu não vou gastar nem 3 minutos para apresentar. Então, assim, eu pediria que seguisse a ordem, que consta no sumário, né? Ele retira, então, já fica por aqui, Valfredo, porque é tu mesmo agora. A mesa apenas encaminhou um pedido da Comissão de Sistematização e, como é princípio nosso, né, vamos lá. Essa tese foi feita às pressas, né? Uma revisão da literatura, né, que, com esses conceitos do novo sindicalismo. Eu fiz uma retrospectiva lá, voltando em 1900, né, que existia o sistema escravocrata e o sistema europeu. Os trabalhadores europeus vieram para o Brasil, né, trazendo novos ideais, né, um novo pensamento, e no Brasil nós tínhamos poucos direitos, né, a escravidão vigente aí no país. Logo após, o Getúlio Vargas, né, 1930 a 1945, deu uma força ao sindicalismo, mas aquele sindicalismo pelego, né, tá? E aí dou logo um pulo lá para frente com relação ao novo sindicalismo, que surgiu na década de 70, com os movimentos sociais, né, com movimentos armados, né, essas entidades aí que surgiram na década de 70 até 80. Né? Veio com o surgimento do PT, né, nesse período, e com o apoio dos partidos, como o Partido Comunista e demais partidos. Né? E aí, logo após, veio a questão do surgimento dessas centrais sindicais. Né? A tese aqui, o cerne da tese, está aqui na página 65, né, que eu resumi nas considerações finais. Eu vou terminar lendo, porque é rápido também. A tese que se defende aqui parte do pressuposto que o SINASEF precisa tomar novos rumos a partir da não exploração do homem pelo homem. Né? O que eu observo aqui dentro, que existe uma luta entre nós sindicalizados, existe uma guerra, uma briga, tá? Entre as categorias que estão aqui presentes. Isso é uma questão de ruptura, né? A gente nota isso. Nós temos colegas aqui com falas assim, não vou votar na sua tese porque você vota em fulano de tal. Então, não se faz sindicalismo dessa forma, né? A gente tem que ter unidade na luta. Né? E o cenário que se aponta é da necessidade da autonomia. Tá? Eu acredito que o sindicato não tem essa autonomia, essa independência, e há, de fato, um aparelhamento sindical. Tá? Isso não é só aqui na Nacional, eu noto nas bases também. Existe um aparelhamento, tem pessoas com algumas ideias, defendendo determinadas posições ideológicas e deixando de lado a luta. Como eu falo também dos mecanismos de cooptação, né? Deixando de lado a luta no corpo a corpo e a necessidade de que esse sindicato seja mais combativo. Né? Quando eu digo combativo e classista, é para ir para as ruas e não ficar apenas nessas guerras de coletivos, as guerras ideológicas no campo aqui no sindical. A nova ordem sindical, que está no título, tá? ela é justamente o temário SINASEF, o novo sindicalismo classista de luta. Né? Eu não vejo nesse tema, esse novo sindicalismo, como um novo sindicalismo. Eu acredito que é o velho sindicalismo. O novo sindicalismo foi o sindicalismo da década de 70 e 80. Tá? Esse conceito ele é muito raso quando se diz novo sindicalismo. A gente tem que ter muito cuidado, porque novo sindicalismo foi o sindicalismo lá da década de 80 com a formação do PT.
Na tese, na página 62, eu até traço um breve resumo do novo sindicalismo que eclodiu a partir das grandes manifestações que ocorreram no período da ditadura militar e com as greves dos metalúrgicos no ABC Paulista na década de 70 e 80. Esse período se caracterizou pelo milagre econômico, uma fase de crescimento da economia brasileira. A nova ordem sindical, que é um novo conceito que eu tentei criar aqui para embasar a tese, é um termo cunhado do ponto de vista da conjuntura atual. Então, por isso que eu falei, essa não é só campanha salarial essa tese, ela permeia a tênue fronteira entre campanha salarial e conjuntura. A gente não pode trazer uma tese esquecendo a conjuntura, como o Valério Arcádio falou ontem. A conjuntura é fundamental para a gente entender quem é nosso inimigo. Tá? E o embasamento é que o trabalhador não deve pagar por essa atual crise estrutural. Eu até recomendo o livro de Stevens Mesaros, A Crise Estrutural do Capitalismo e Além do Capital. Ele tem lá um capítulo que trata justamente dessa questão. Outra questão também é a concentração de renda na mão dos mais ricos. Cada vez os ricos estão mais ricos e os pobres mais pobres. E de fato, o Estado brasileiro é um Estado neoliberal. É o que se aponta nesta tese. Nós, trabalhadores, não temos nenhuma contrapartida, muito pelo contrário. Direitos estão sendo retirados. A exemplo do auxílio-doença, a pensão por morte. Tá? Nós estamos lutando pelo reajuste, que eu sou autor de um abaixo-assinado na internet, já conta 10 mil assinaturas. Esse abaixo-assinado é lutando para que a gente tenha um mínimo direito à isonomia, ao auxílio creche, que tem 18 anos defasados, a gente recebe R$70 de auxílio creche, enquanto outras categorias recebem 700, no judiciário R$800, e nós, dos trabalhadores da educação, estamos sendo punidos com esse auxílio creche congelado há 18 anos. Temos direitos sendo retirados, como eu já terminei de falar, a questão do auxílio creche, nas outras categorias também, auxílio-desemprego. Tá? Hoje, com essa medida provisória, o servidor que tenha 70 anos e casou com uma jovem de 19 anos, por exemplo, essa jovem só vai ter direito a 3 anos de pensão. Tá? Apenas 3 anos, depois cessa, e a pensão vitalícia também não tem mais esse direito. Acabou a pensão vitalícia com a medida provisória. Para que o servidor tenha direito, o cônjuge tem que ter a união estável, tá? Tem que existir a união estável entre o servidor e o cônjuge. União estável de 2 anos, no mínimo, para que o filho desse servidor tenha direito à pensão, que não é mais vitalícia, é 50%. Então, está claro aí o ataque à classe trabalhadora. A mesma sistemática que Fernando Henrique utilizou lá, no período que era o presidente da República. Retirou o licença-prêmio, né, dos nossos servidores. Então, para concluir, eu acredito que nós temos que ir para as ruas. Nós temos que fazer o corpo a corpo. Não podemos ficar somente aqui no blá, 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 na ideia, na ideologia. Temos que pôr os pés no chão e enfrentar esse governo que está aí. Muito obrigado. Agora, por favor, os apresentadores da tese, construir uma alternativa dos trabalhadores. Bom dia, bom dia. Meu nome é Guilherme, eu sou do Instituto Federal do Paraná, da oposição ao PROIFES lá, e da futura seção sindical do Sinasef. A gente já